Rita, bom dia, bem-vinda sempre. Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Olha, promessa é dívida, né? Você vai nessa também? Tá aqui. Pois é. Eu acredito nisso, sim. Quando a gente promete, a gente tem que ter condições de cumprir. Não é? Né? Agora aqui tá fácil, né? Uma receita de família, né? Fica fácil. Essa receita é aquela que eu conheço desde sempre. Desde que eu me conheço por gente. Se bobear, foi o primeiro pãozinho que você pegou na mão quando era neném? Talvez. É possível, é bem possível. Porque quando a gente já começa a dar as coisinhas mais molinhas pro neném, que já pega e já vai na boca, coisa gostosa demais da conta. É possível. Tradicionalíssimo, é o folar português? Exato, e eu trouxe ele num tamanho grande para pôr na mesa, porque falando de tradição, é o tradicional que a minha mãe faz, desse tamanho, né? E assim, põe na mesa e some em 15 minutos. Nossa senhora, mas você imagina isso quentinho saindo do forno, assim, ó? Porque ele está no forno. Eu vou comer exatamente desse jeito que eu idealizei aqui na minha cabeça? Exatamente. Nossa, ele está ali terminando de assar no forno quentinho. Espetáculo, Rita, pelo amor de Deus. Mas aí eu trouxe ele assim grande, que é pra pessoa ter ideia. Então essa família Gazeta é grande, né? Então, essa receita que a gente vai fazer, ele vai dar um pãozinho igual que eu vou tirar do forno. Tá? Essa receita que tá na mesa, ela tá dobrada. Ah, é 2 vezes essa aqui, então? É 2 vezes essa daqui. Mas não é 2 vezes o que eu vou passar pro pessoal de casa. Essa aqui. É 2 vezes essa. Exatamente. Ah, tá bom. Achei que fosse as quantidades que você tivesse trazido aqui. Não, é 2 vezes essa, porque essa quantidade que você vai passar é exatamente o que tá aqui na mesa. Tá. É 2 vezes isso que você vai falar. Então, gente, pra fazer aquele gigantão ali da mesa, eu não sei se o pessoal em casa, deixa eu fazer o seguinte. Eu não sei se o pessoal em casa tá tendo uma noção do tamanho desse pão. Porque ele é tão grande, quando mostra no fechadinho, às vezes não dá pra ter noção do tamanho dele. Ele tá cortado, né? Ele já tá cortado. Essas fatias eram dele. Mas eu quero que você tenha uma ideia, assim, com o tamanho da minha mão aqui do lado, pra você ver. Olha isso, gente. Mais de frente um pouquinho. Olha isso. Olha o tamanho desse pão do lado da minha mão. E essas fatias cortadas eram a sequência dele. É. Gigante. Animal de grande. Então, você querendo fazer esse grandão pra família toda, você dobre essa receita que a gente vai passar agora, tá bom? Exatamente. Vamos lá? Pra massa, então, você vai usar 30 gramas de fermento biológico fresco. 30 gramas de fermento biológico fresco. Meia xícara de chá de água morna. Meia xícara de chá de azeite. 1 colher de sobremesa de margarina ou manteiga, né? Antes que o pessoal pergunte, pode ser dos dois. Pode ser dos dois. Tá bom. Já pus dos dois, que é pra não ter dúvida. 4 ovos. 1 colher de chá de sal. Aproximadamente 600 gramas de farinha de trigo. Aproximadamente, porque você vai trabalhando até ver o ponto, né, Rita? Exatamente. Às vezes a gente tem, uma pessoa tem um ovo maior ou menor, então pode sobrar um pouquinho de farinha, pode faltar. Eu até tenho, sempre deixo aqui do lado, ó, um potinho de farinha. Se precisar de um titico a mais, né? Se precisar polvilhar a mesa, alguma coisa assim. Agora vamos falar do recheio? Vamos. 250 gramas de toucinho defumado, cortado em cubinhos. Isso. A mesma quantidade de linguiça tipo calabresa defumada. E tipo portuguesa, tá? Não só calabresa, mas existe uma no mercado que você compra e pede defumada tipo portuguesa. Tá. E aí junta os dois com 2 colheres de sopa de azeite. 2 colheres de sopa de azeite, finalmente, aí... Pra fazer o recheio. Eu tenho certeza que o pessoal vai perguntar também sobre outros tipos, outros sabores de recheio. Tá. Dá pra brincar ou esse é o tradicional folar? Se mudar o recheio, vai mudar o nome do pão? Não, esse é o tradicional. Se você colocar outro tipo de recheio, vai ser o pão de alguma coisa. Tá? Então esse é o tradicional que a gente conhece. O significado dessa palavra folar? Não encontrei. Eu até procurei alguma coisa. Mesmo, né? Eu acho que é o nome do pão. Mas eu não encontrei uma tradução, filão, né? Como a gente chama definição para ele. Tá bom. Mas assim, se eu trocar o recheio, vai ser o pão de alguma coisa. Tá bom. Vamos lá então? Vamos começar pelo recheio? Vamos. Enquanto a gente deixa ele fritando, vou passar para cá. Tá. Enquanto ele coloca na panela? Ele aqui, ó, a gente vai fazendo a massa, tá bom? E você viu que eu já tenho um recheio frio ali. Tá. Tem que esperar esfriar para colocar? Exatamente. Eu não posso pegar esse recheio daqui da panela
e colocar ele na massa. Direto na massa, né? Porque senão a massa vai ficar toda embatumada. Não vai crescer direito, tá? Porque ele já vai trazer temperatura para o fermento, exatamente. Né? Então aí vai atrapalhar a fermentação. Quanto tempo tem que ficar esse recheio na panela fritando? Ele tem que fritar bem, mas não ficar duro. Tá. Não fritar até ficar duro, tá? Tem que fritar, mas deixando a carne e o toucinho ainda macio, tá bom? Mas precisa dar uma murchadinha nessa gordurazinha, sim, né? Ó. Tanto é que, ó, olha aqui que eu deixei escorrendo a gordura. Ah, saiu bastante já. Tá? Deixa eu mostrar aqui, ó. Ó, dá uma olhada aqui embaixo, ó. Olha quanta gordura saiu, tá vendo? Então deixa escorrendo mais um pouquinho. É uma boa dica essa, né? É, então, ó, vou deixar ele aqui fritando, tá? E aí a gente vai pra massa. Quanto tempo mais ou menos leva esse processo? 5 minutos, 7 minutos ele já tá frito. Tá bom? Maravilha. Então vamos passar pra massa. Uhum. Vamos tirar o nosso amiguinho. Tira o nosso amiguinho, na verdade são os nossos amiguinhos lá em casa, né? Aliás, lembrando que já tem uma foto bem pertinho desse pão para você ter uma ideia da maravilha que a gente tá falando aqui no estúdio. Tendo alguma dúvida, aproveite que a Rita tá aqui ao vivo que ela vai responder para você, tá bom? Ó, então eu vou colocar numa tigela maior. De vez em quando você dá uma mexidinha pra mim? Claro. Né? Ó, então eu tenho o fermento, que eu já, normalmente ele vem em quadradinhos, tá? E aí eu já esfarelei ele e vou misturar com a água morna. Morna, gente, não quente, tá? O fermento não pode ser misturado com água quente, porque ele é um micro-organismo vivo. Mata ele. Mata ele se a água estiver muito quente. Então eu misturo, dissolvo ele aqui. A gente quer ativar o bichinho, não matar ele, não né? matar Quer acordar ele. A gente quer acordar, não matar o coitadinho. Tudo bem que tá frio, né? Mas não vamos matar ele com uma água muito fervente. E o cheiro disso aqui tá indo tudo pro Saulo. O Saulo tá com cara de hipnotizado já, com o cheiro dessa mistura na panela. Delícia, né? E o pessoal tá estranhando, né, hoje? Não tô fazendo doce? Então, tradicionalmente de sexta-feira a gente tem um docinho aqui no Revista para compartilhar com vocês, mas é o que a gente estava falando no começo do papo. Dívida. Promessa é dívida. E dívida a gente paga, né, Rita? Ó, vou misturar o sal, o azeite e vou dar uma dica para vocês. Aquele azeite que escorreu ali, eu vou usar para untar a forma que eu vou pôr o pão. Mas se sobrar muito, porque às vezes tem mais gordura, né? Tanto no toucinho como na linguiça. Se sobrar muito, nessa hora aqui a gente acrescenta aqui. Pode colocar um pouquinho daquele. Pode colocar aquele azeite porque já tá aqui. Saborizada, inclusive, né? Vai ajudar no sabor já na deixa casquinha mais do pão. úmido. Legal essa dica. Tá? Vou colocar os ovos. Ó. Misturo aqui. E vou começando a colocar a farinha. Deixa eu tirar, é só isso daqui. Desculpa, gente, espirrei. Saúde. Finite tá pegando hoje. Deixa eu lavar a mão aqui. Com esse frio, né? Ó, e vou começando a acrescentar a farinha. E aí vai aos pouquinhos colocando a farinha? Vou aos pouquinhos colocando e misturando. Porque é aquilo, a gente pode precisar mais ou menos, tá? Todo pão acontece isso, né? Só mais um pouquinho aí já tá bom, viu? Nossa, aqui tá ficando muito maravilhoso. Tem perguntinha pra você já, viu? Já? O Gabriel quer saber, Rita, se dá pra fazer essa receita com pão doce. Essa receita doce. Eu nunca fiz, Gabriel. Essa mesma base de massa. Eu nunca fiz. Poderíamos tentar, tirando um pouquinho do sal, mas aí a gente teria que pôr um recheio doce, tá? Mas eu nunca fiz. Será que coco ficaria bom? Talvez um doce de leite com coco, alguma coisa assim. Nossa, doce de leite com coco, que maravilha. Tá? Aí já seria um pão de doce de leite com coco.
Continuando o nosso assunto de hoje, a pergunta da Elaine. Posso colocar coentro? Ontem foi a polêmica do coentro por aqui. Foi? Foi. Teve comida mexicana. E aí, imagina, né? Uma apresentadora que ama coentro e o chefe que acha que o coentro rouba a alma das pessoas. Eu chorei de rir com ele ontem aqui. E aí começou a polêmica do coentro também no nosso Instagram. Então essa chefe vai dizer que o coentro rouba o sabor da comida. Mas aí depende do tanto que põe também, né? Eu acho. Depende, né, do exagero que a pessoa bota ou não. Mas é que eu amo, então eu vou defender coentro até a morte. É que tem gente que gosta tanto que acaba colocando que põe demais. Tanto que rouba o sabor da comida. A mesma coisa gente que comentou, com a pimenta. Teve gente que comentou que coloca coentro em absolutamente tudo na vida. Mas então... tem gente que coloca tanta pimenta numa preparação que acaba roubando pimenta, né? O gosto dos outros ingredientes. Ó, eu vou colocar um pouquinho de farinha aqui na bancada e vou trazer a nossa massinha pra cá, ó. A Davi, deixa eu ver o nome dela aqui, Davigua. Maria, linda, ela tá se recuperando, né? Você tá se recuperando de uma cirurgia, ela já comentou com a gente aqui. Não tá podendo comer essa maravilha, mas em breve ela vai fazer essa delícia. Que bom, aí compartilha, manda foto pra gente quando você fizer, tá bom, minha linda? A Patrícia imaginou igualzinho eu imaginei. Que cara boa. Já pensou ele saindo do forno? Então, em vez de só pensar, a gente vai ver daqui a pouco essa maravilha saindo do forno, viu, Pati? Ó, então agora eu vou sovar essa massa até incorporar a farinha e ela ficar bem macia, tá? A Márcia deu uma googada pra gente no Folar. Opa. Ela disse que, segundo o Google, é bolo ou pão cozido, que o recheio varia de cada região. Tá bom. Legal, né? Obrigada, viu, linda, por compartilhar com a gente aqui. Tá dando água na boca, né, Ju? O meu Google não tinha me favorecido. De repente ela pode ser que tenha sido mais pra baixo, que às vezes a gente procura, os primeiros resultados não aparecem, né? Aí alguém tem ali alguma coisa mais pro final da pesquisa, né? E aí, como é que tá aqui, Rita? Tá bom, querida, pode desligar. Pode desligar? Isso. E realmente sai bastante gordurinha pra chegando escorrer, nesse ponto, né? Aí depois a pessoa coloca numa peneirinha. Tá. E deixa escorrendo. Ó, que bonito. Gostei. Cheiroso, né? Cheirosíssimo. Muito bonito. E aí tem que sovar essa massa? Quanto tempo, mais ou menos? Tem que sovar até ela ficar bem macia. A gente fala na panificação em ponto de véu. Ah, o ponto de véu, tá. Então a gente vai sovar ela até ponto de véu. Não sei se aqui vai dar tempo da gente fazer isso. Mas você trouxe alguma adiantada já? Não, mas a gente pode trabalhar com essa mesa? Dá pra trabalhar com essa mesa. Tá? Só pôr um pouquinho mais de farinha aqui. E vai fazendo carinho nela. Isso. Muito bom. E esse pão, bom, aí é muito relativo também, né? Falar em rendimento, para a pessoa que vai vender, de repente ela quer vender esse pão. Ela vai ver o tamanho que ele vai ficar, que a gente vai tirar ele do forno. Daí ela já pode ter uma ideia de como ela pode vender. Se ela está acostumada a vender pão, ela já vai ter uma ideia. Dá para vender fatiado também, se quiser, né? Dá para vender. Porque depois que ele esfria, as fatias dá para cortar direitinho, tá? Ó, fica muito bonito. Ó, então ela já está bem macia. Ela precisa descansar? Não, ela vai descansar depois. Depois que eu colocar. Depois de rechear. Tem alguns pães que a gente primeiro descansa a massa e depois recheia. Nesse caso, a gente vai rechear e vai colocar ele para descansar. E tem alguns que tem dois descansos, vai dobrar, né? Tem alguns o que antes, aí recheia, depois descansa de novo antes de ir pro forno, né? Esse aqui vai ter um descanso só, que é depois de rechear. Tá. Então eu vou usar essa gordurinha para untar a assadeira. Bom que já saboriza a casquinha do pão também, né? Exatamente. Tudo fica cheiroso, né? A casquinha fica cheirosa. Que delícia. A Beth quer saber aonde encontra essa receita depois. Nas nossas redes, tá, minha linda? A gente coloca no Face e também no site do Revista da Cidade, tvgazeta.com.br/Revista da Cidade. Tá bom? Também isso, né? Ou é Revista da Cidade TV? Acho que é Revista da Cidade, né? E também na minha página, depois, se ela quiser procurar, eu também vou colocar lá o link. Você também vai postar lá? Maravilhoso. Então tá. Tá? .com.br/Revista da Cidade. Não tem o TV depois, tá? Ó, daí eu vou abrir ele com a mão mesmo. Não vou pegar um rolo para abrir. Com a mão mesmo. Com a mão mesmo? Dá para trabalhar? Com a mão.
Ah, uma coisa que ninguém perguntou, mas eu vou falar. Posso substituir o fermento fresco pelo fermento seco instantâneo? Sendo fermento biológico, pode ser substituído. Muda a quantidade, Rita? Eles vão olhar lá na embalagem, eles vão ver que está escrito que o fermento seco instantâneo, ele é 3 vezes mais forte do que o fermento fresco, tá? Então, sempre você divide a quantidade por 3, tá bom? Então, se a gente está usando 30 gramas, vai usar 10 gramas do fermento seco instantâneo, tá bom? Ó, vou colocar aqui o recheio. Nossa, que delícia, sem miséria, hein? Sem miséria. Que maravilha! Lotado de recheio. Tá? Muito bom. E aí enrola? E aí que nem um rocambolão? Vou pegar só a espátula para dar uma ajuda aqui, ó. Porque não fica uma massa muito seca, ela tem que ficar assim mesmo, com essa textura mais pegajosinha. Eu não gosto de deixar ela muito seca, porque senão o pão fica seco depois. Tá? Tem que ter essa umidade, então. Tem que ter essa umidade. Ó. Nossa, que maravilhoso, Rita. E aí você coloca na forma de bolo inglês, mas para ficar gigantão assim, tem que ser uma Não, aí forma, é uma forma maior, tá? É uma forma de bolo. Aquele lá é uma forma de 30 por 45. Tá. E essa aqui numa forma de bolo inglês. Que é a metade. Deixa ela crescer. Tá. Quanto tempo ela vai crescer? Até dobrar de volume. É difícil falar em tempo, porque vai depender da temperatura ambiente. Depende do tempo. Exatamente. Então depende muito de temperatura ambiente e tal. Então é difícil da gente falar em tempo. Mas pensa assim, até dobrar de volume. Precisa passar alguma coisa em cima? Olha, vai ter pessoas que vão preferir pincelar ele com gema de ovo ou com ovo batido, tá? Os pães normalmente são feitos assim, mas esse, em particular, a gente não pincela nada. Não precisa, tá? E ele já fica com uma cor bonita. Tá, porque a gente desde sempre fez assim, nunca pincelou, então a gente não pincela nada. Se você gostar ainda mais douradinho, já está com uma cor ótima, né? Isso, se quiser mais douradinho, aí, olha... Tá bom. Original. Ai, gente, que bonitinho! Olha que graça. Tudo temático, né? Adoro. A Juliana tá perguntando o seguinte, sobre validade, né? Uma pergunta interessante. Ai, vamos ver esse momento. Peraí. Pausa. Pausa pra tirar o pão do forno. Nossa, Rita, pelo amor, hein? Que espetáculo. Olha que bonito. Tá? Ô, Gabi. Triste por você hoje. Tá tudo certo. É que não dava pra mudar o recheio da receita original, né? Ele não come carne. Oi? Carne vermelha eu não como. É que ele sempre come tudo que a Rita traz, que é doce, né? Agora, no dia da carne vermelha, não vai rolar, não. Que tudo pena, certo, né? Você não come carne, Gabi? Carne vermelha não, Carne vermelha Rita. não, ele come frango, peixe. Mas a vermelha não vai. Mas eu faço a sua parte. Não tem problema, não. Eu e bastante gente aqui do estúdio, tá todo mundo com uma cara olhando pra esse pão. Então, a pergunta da Juliana, ela quer saber se ele deve ser guardado na geladeira, se não, por quantos dias ele pode ser guardado? Eu gosto de deixar ele uns 3 dias, até uns 3 dias, mas não, sem ser na geladeira, dentro de um saquinho plástico, para ele não perder a umidade, para ele não ficar seco. Tá bom. Tá? Mas até 3 dias. Deixa eu ver uma coisa. Gente, que casquinha maravilhosa que ele forma por fora, crocantinha. Aqui embaixo, deixa eu ver. Eu tenho que pôr a mão, porque pão é assim, eu compro apertando ele. Pra ver. Olha que macio. Perfeito. Cascudinho assim por cima, né? Pra ter crocância. E macio por dentro. Ai, que cena, Rita. Gente, que é isso? Que é isso? Oh my God. A gente fica pegar assim um pratinho mesmo. Pra você. Tem que peneirar a farinha antes? Essa sempre. Pergunta, deixa eu ver de quem aqui. Sempre que a gente for fazer alguma coisa, a gente peneira a farinha antes, tá? É a pergunta da Patrícia. Bolo, veio pergunta, sua xará perguntou do fermento, sim, ela já respondeu, né, Rita? Sua xará perguntando se pode ser o biológico seco. Então, 1/3 da quantidade do fresco. Ela pode observar lá na embalagem que tá dizendo que é para usar 1/3. Tá.
A Maria tá querendo saber se pode ser feito o recheio como os de pizza. Se a gente pode, tudo que vai na pizza, assim, pode brincar. Pode. Só não coloquem recheios muito úmidos, tá? Com muita umidade. Ah, é? Sempre alguma coisa mais seca. Você quer o garfinho ou você quer pegar na mão? Ah, eu vou pegar na mão, né? Pão a gente, né? Não sei que esteja muito quente, não, mas dá pra pegar. Não, dá pra pegar. Nossa, gente. Fala sério. Tá quentinho, mas tá maravilhoso. Ó, ó, ó. Olha aqui. Meu Deus! É, parece mesmo, Fran. Parece aqueles pães de cantina. Isso. Né, que a gente degusta antes. Isso. Nossa. E aí, ficou bom? Ô, Gabi, perdão. Tudo bem. Olha, eu supero Gabi, essa. A gente podia, de repente, fazer um recheio assim de ricota com espinafre? Adoro. Nossa. Ficaria bom, né? Não seria mais o nosso polar, mas tudo seria bem, um pão Rita, de tá ricota tudo com espinafre. Tá tudo certo. Muito saboroso. Muito bom? Nossa. Tá bem úmido, né? Primeiro tem que comer muito, né? Tipo, não deu pra sentir o sabor, vai lá mais um pedaço. Aí, gente, ó, é aquilo que eu imaginava. Uma casquinha maravilhosa por fora, olha aqui, ó, ó. Poxa, e dentro, Bernes. olha a maciez. Pois maciez e umidade, olha isso. Presta atenção. E vocês conseguem imaginar o sabor desse pão? Pena que com esse recheio? Pena que o TV não tem cheiro ainda, né? Nossa, é uma pena, porque na hora que eu tava fritando isso aqui, o pessoal ia correr pra cozinha pra ver se tem tudo lá pra fazer o pão. Então, vocês me encontram na minha página, Rita Macário Cake Designer. Lá vocês encontram todas as minhas aulas e eu coloco também o link da receita assim que estiver disponível. Nossa. Posso pegar o pedaço do Gabi também? Pode. Ah, vou levar pra... Hoje quem tá com a bebê, a Ângela, vou levar pra ela um pedacinho também, já tá cortadinho pra ela. Fica pra ela. Rita, querida, como obrigada. agradecer. Obrigada, viu, por compartilhar essa delícia, Obrigada. tradição de família. Um beijo pra Mames, que tá sempre aqui junto. Beijo, obrigada, viu? Porque, na verdade, se não fosse ela, essa receita não estaria aqui, né? Não estaria. Então temos que agradecer a tradição, né? Se não fosse a minha avó, ela não estaria aí. Aí! Que fofa demais a conta. Não tem como não falar com a sua mãe, né, Rita? A gente são parecidíssimas. Um beijo, viu? Obrigada. Obrigada, Bom fim de querida. semana pra você. Também, e até a bom. próxima, Até tá? a próxima.